Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, dia 18 de julho de 2026, um sábado, onde eu estou produzindo o meu ensaio referente ao dia solar 22.695. Consequentemente, faltantes, né, para a jornada do TENEG 25567, que eu não tenho expressado nos últimos vídeos, são 2.872 dias solares. Eu voltei a afirmar porque estou lendo um livro, né, antigo, né, mas não estou lendo esse livro para, digamos assim, acrescentar algum tipo de conhecimento, né? Estou lendo exatamente como pedra de toque, né? Fazendo o procedimento metódico cartesiano, né? Cogito ergo sum, né? A dúvida é a única coisa que mantém-se como verdadeira, né? Porque se você duvida, é porque é algo que não teve um bom entendimento ou apresentou várias outras situações questionantes, né? Então, não quero citar ainda o livro, né? Estou no processo bem de lapidação, mas inevitavelmente é um livro que está na prateleira há muitos anos, e inevitavelmente tenho certeza absoluta que tenha feito bons, digamos assim, tenha trazido bons resultados, né, para os seus leitores, mas acima de tudo dentro da nossa prática aqui, né, essa nossa prática da arte, da filosofia psicoastrológica, né, a gente entende que tem todo um modus operandi, né? Então, se tem um modus operandi, né, que a gente consegue perceber, né, olhando, né, para dentro aqui do nosso diário, né, você consegue reconhecer uma grande divindade que é capaz de ser perceptível aos seus olhos, né? Ou seja, não só nos seus outros 4 sentidos, mas no sentido da visão, você consegue perceber que é o Sol, né? E ele é obrigatoriamente, né, um grande centro energético, né? E apesar de a gente entender, né, que todas as delimitações, elas são oriundas desse orbe, né? Ou seja, a escrita, o numérico, né, as determinações, né, os entendimentos, a gente tem que obrigatoriamente parar e pensar, né? Então a gente consegue hoje, principalmente, né, dia 18 de julho de 2026, a gente consegue predeterminar efetivamente qual será o movimento dele daqui a um ano, cara. Então, se a gente consegue ter esse, vamos dizer assim, essa consciência, esse conhecimento, há algo que a gente tem que parar para pensar com tranquilidade, né? Então, hoje a gente sabe que o Sol sempre faz um movimento contínuo, sem retrocesso, sem não vou fazer hoje, de 1 grau. Aí você fala, para e pensa, calma aí. A maior grandeza energética existente nesse orbe faz um movimento contínuo de 1 grau para ad, não é eterno, ad temporalis, ad existencialis. Então, você para e pensa, calma aí, pô, se a maior divindade faz isso, por que essas consciências pequenas, como esse que nos fala, e todos os outros que nos acompanham, pressupõem que são capazes de fazer uma outra coisa qualquer, cara? Então,
é dentro desse nosso estudo, né, que a gente trabalha aqui na arte da filosofia psicoastrológica, de entender que o movimento em si, ele nada mais é do que a concretização de uma teorização, que nem o método descartiano, né? Que foi teorizado a chegar no mínimo, e dali ele fala, pô, daqui não dá para passar, né? Chegamos no mínimo ali, né? Então é só para cima, ir para cima de reconhecimento. Não dá para olhar para fora, é olhar para dentro, né? É Jung, né? É Jung, né? Quando você olha para fora, inevitavelmente se sonha guerreiro alquimista na vida. Agora, quando você olha para dentro, cara, você se conhece. E aí, companheiro? Festa na floresta. Exatamente isso. Festa na floresta. Então vamos nessa, né? Hoje, 18 de julho de 26, meu ensaio Dia Solar 22.695, onde eu produzi 1.024 palavras. Nesse movimento do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens. Diga-se antes de mais nada, ambas encharcadas do propósito interior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom. É necessário, acima de tudo, reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra da vida. Assim, nossa entrega de cunho psico-filosófico volta-se para o projeto Conhece a Ti Mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. E aqui, mais uma vez, abrindo um parênteses, né? A gente não está olhando essa excelência lá fora, não, cara. Estamos olhando essa excelência aqui dentro, que é a nossa capacidade máxima de fazer uma entrega, né? Não estamos de forma nenhuma, por assim dizer, né, nos poupando de fazer uma entrega sob qualquer condição que seja futura. Nós entregamos sempre, sempre, sempre o máximo que a gente pode entregar naquele momento. E é exatamente isso que nos faz vibrar dentro dos paradigmas de Covey e Sivananda, né? Que nós entendemos exatamente que não se trata de um ato nosso, mas um hábito que constantemente fazemos, né? E fazemos única e exclusivamente porque somos. Não porque queremos fazer, porque somos exatamente esse. Então, desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece a Ti Mesmo, TENEG 25567. Agora, no movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. Eu gosto muito dessa parte que a gente conseguiu aqui, primeiro escrever e agora aqui verbalizar, né? E sim aos olhos da alma, né? Que a alma aqui pra gente é a psique, né? São os três corpos superiores, né? É a mônada, o Atma e o Budi e o Manas, né? Que é o corpo superior, causal, abstrato. É legal pra caramba da gente pensar. Que a gente já fez outros comentários, mas aqui a gente só está trazendo para aglutinar aqui nessa nossa vibração. Então, estão sim aos olhos da alma. Apresentamo-nos neste ensaio 4 incógnitas para discutirmos. A primeira incógnita: o que quer emergir através desse eu pequeno? A segunda incógnita: qual força quer agir através desse eu pequeno? A terceira incógnita: o que esse eu pequeno
foi convocado a proteger desde o princípio. De quê? Deste eu pequeno. E a quarta e última incógnita, essa bipartida, o que seria desse eu pequeno sem precisar proteger continuamente aquilo que já morreu? E, na bipartição, como a transformação desse eu pequeno pode tornar-se serviço para o mundo? Essas quatro incógnitas, respectivamente, foram montadas, né, por nós aqui, em função desses trânsitos de conjunção atual, que são Urano em conjunção ao Sol natal. Por quanto tempo, senhores? 7 anos. Eu já escrevi sobre isso. Marte em conjunto com o Sol natal. Por quanto tempo? 2 anos. Júpiter em conjunto ao fundo do céu, o Hymenum Coeli. Por quanto tempo? 1 ano. E Plutão conjunto à Lua natal e ao meio do céu natal. Por quanto tempo, senhores? Por 10 anos. Olha que legal! Olha que legal! Ao contemplar esses movimentos em conjunto e não isoladamente, a imagem que emerge é menos a de um destino imposto e mais a de um processo iniciático. Há uma coerência simbólica entre eles. 3 deles atingem diretamente o eixo da identidade, Sol, da raiz, o Hymenum Coeli, e da vocação, o meio do céu, enquanto Plutão atravessa simultaneamente a Lua e o meio do céu, transformando o mundo interior e sua expressão no mundo. Parece-nos que a personalidade está sendo convocada a morrer, como centro da existência, para tornar-se instrumento de uma consciência mais ampla. Cada trânsito parece desempenhar uma função alquímica. Algo que chama atenção nesse conjunto de trânsitos é que eles parecem formar uma sequência bastante coerente. Marte não deseja apenas que nós façamos mais. Ele quer que nossa vontade deixe de servir ao ego e passe a servir a um propósito maior. A espada que ele carrega, no seu símbolo astrológico, não corta o outro, ele corta as ilusões. Surge o guerreiro místico, cuja força nasce da entrega e não do controle. Urano desperta o relâmpago, rompendo antigas definições de identidade. O eu, que sustentou décadas de vida, torna-se pequeno para comportar aquilo que começa a nascer. O pensamento torna-se mais livre, a criatividade mais imprevisível e a vocação mais original. É o arquétipo do Prometeu, roubar o fogo do céu para iluminar novos caminhos. Essa nossa máxima aqui, arquetipal, nós conseguimos exatamente perceber que dentro dessa linhagem uraniana, que tivemos a oportunidade de fazer anteriormente, a apresentação de nossa investida, enquanto recebemos essas dotações em Urânia,
E hoje aqui nós trazemos de novo essa força uraniana, mas diretamente relacionada ao nosso Sol, a nossa grande identidade, né? E aqui a gente consegue perceber que esse movimento que se constrói agora é um arquétipo de Prometeu, que, burlando aos deuses, roubou o fogo dos céus para entregar aos homens. E aqui nós entendemos que esse roubar o fogo do céu se trata nada mais, nada menos de quê? De identificarmos dentro dessa nossa estrutura o caminho que se anuncia. Júpiter expande as raízes, pois o imunocoélio, o fundo do céu, representa o templo interior. É como se a alma estivesse dizendo: construa primeiro uma morada suficientemente ampla para acolher aquilo que veio oferecer ao mundo. Não se trata apenas da casa física, mas da casa psíquica, da confiança, da ancestralidade, do sentimento de pertencimento. Depois de transformar o mundo interno, Plutão alcança o mundo externo. A missão pública deixa de ser uma profissão, torna-se um campo de transformação coletiva. Talvez não sejamos chamados apenas para ensinar, nem apenas para escrever, mas para provocar mudanças profundas na consciência de outras pessoas. O reconhecimento torna-se consequência, não objetivo. É como se a psique estivesse conduzindo uma obra alquímica, em etapas: despertar, libertar, expandir, transformar. Quando esses movimentos ocorrem quase simultaneamente, costumam marcar períodos raros. Ou seja, esse Stula Charira que vos fala agora, jamais irá perceber um movimento alquímico, melhor, psico-astrológico, alquímico-filosófico, nessa existência do 25567 do Teneg. Costumam marcar períodos raros, nos quais a vida parece reorganizar-se a partir de um centro mais profundo. O símbolo que une todos os trânsitos numa única imagem alquímica seria: um antigo templo está sendo demolido para que uma nova catedral possa ser construída, exatamente sobre as mesmas fundações. Olha que legal! Olha que legal! Essa linguagem simbólica nos aproxima menos de uma mudança de rumo e mais de uma iniciação, como já havíamos falado anteriormente, na qual o verdadeiro protagonista já não é a personalidade, mas o princípio interior que silenciosamente busca tornar-se visível através dela. E nesse percurso de investigação filosófica, psicoastrológica e junguiana, acabamos por nos remeter à imagem do beija-flor, tão presente em nosso caminho criativo, para que continuemos lembrando que a leveza não se opõe à profundidade. Ela é, muitas vezes, a forma mais refinada de atravessá-la. A nossa síntese junguiana deste ensaio, sob a perspectiva de Carl Gustav Jung, esses trânsitos configuram um momento privilegiado do processo de individuação. O ego é pressionado por forças arquetípicas a abandonar identificações antigas para tornar-se um mediador mais transparente do si mesmo. Marte oferece energia para atravessar a prova. Urano rompe as estruturas cristalizadas.
Júpiter amplia o continente psíquico e Plutão realiza a morte simbólica das antigas formas de sentir e de exercer a vocação. A Opus Alquímica sugere que não está emergindo apenas uma nova fase de vida, mas uma personalidade mais porosa ao mistério, capaz de unir conhecimento, serviço e transformação em uma única expressão da alma. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo pessoal e coletivo, Saturno, vibralizando a área da vida representada na casa 10 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 8, com irradiação da lua nova laranja, energizando o chakra sacral sexual, o Svadhisthana, ponto de ligação do corpo vital duplo etéreo, o prana. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em duas grandes produções nossas: o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, num viés junguiano, e o método terapêutico para a psique, que se orientam dentro de contextos terapêuticos a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada. Ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico, dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA, com base nesse ensaio. E nos outros dias, um exercício psico-filosófico da terapia para a psique. Olha lá, está muito legal. Que foram exercícios forjados no laboratório, né? Que nós hoje vamos lá única e exclusivamente para fazer esse processo de condensação, né? Onde aglutinamos essa parte do conhecimento de tal forma que possamos produzir. E hoje estamos trazendo, né, fazendo essa verbalização, expondo já num caminho diferente do laboratório, né? Que vamos continuar fazendo essa diferenciação, porque acreditamos exatamente assim, né? Ou seja, não tem um igual ao outro. Se nós não possuímos um igual ao outro, por que mantermos só um único? Precisamos exatamente desse coletivo. Que o universo nos acompanhe. Você nos vê no próximo vídeo.